Por vossa causa é que sofri vários insultos. É sobre isso que nós vamos meditar nesse dia de hoje. É aproximada a hora, é aproximado o dia da sexta-feira da paixão de nosso Senhor. Inspirai, Senhor, as minhas ações e ajudai-me a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que eu fizer por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, quarta-feira, estamos na Semana Santa. A cor litúrgica é o roxo. Hoje temos por primeira leitura o profeta Isaías, no capítulo 50, onde nos fala o seguinte: o Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei para trás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para arrancar minha barba. Não desviei o rosto de bofetões nem cusparadas. E logo abaixo no Salmo 68 nos diz: por vossa causa é que sofri tantos insultos. E aí nós vamos agora já entrar no Evangelho segundo São Mateus, em que nos é narrado a traição de Judas, aquele mesmo Evangelho que ontem meditamos um pouco a respeito ali no início da traição de Judas e também da negação de Pedro. Hoje já o foco já é realmente a traição desse seu apóstolo, desse seu discípulo. Lembrando aqui que muitos se dizem que aquele Judas e tal, ele foi escolhido por Jesus. Teve uma passagem lá em que Jesus ele subiu ao monte para rezar e ali ele pediu para que Deus mostrasse os seus discípulos e Judas foi um deles. Judas ele aprendeu junto aos outros discípulos, ele caminhou com Jesus 3 anos também, ele viu tudo o que os outros apóstolos viram. Mesmo assim, ele deixou-se corromper. Ele se deixou corromper por 30 moedas de prata. Ele deixou com que o seu Senhor fosse trocado por valor de escravo. E nós vemos também que aquilo que Jesus falou lá em Mateus 6,24, que não podereis adorar a Deus e ao dinheiro, infelizmente, aqui antes, né, no Evangelho segundo São João, nós lemos que Judas ele já era ladrão, ele já tinha a ambição, ele já gostava muito do dinheiro, ele cuidava da bolsa e esse cuidar da bolsa, infelizmente, já estava corrompendo o seu coração. É o que nós vemos hoje na leitura dos nossos doutores da igreja. São Leão Magno nos diz o seguinte: que não abandonou Cristo pela perturbação do seu temor, mas que se afastou-se pelo desejo ao dinheiro. Com efeito, toda inclinação é mais vil que o amor ao dinheiro. A alma desejosa de lucro não teme perecer, mesmo que seja por ninharia. Não há vestígio algum de justiça naquele coração em que a avareza fez morada. O pérfido Judas, inebriado por seu veneno, tende sede ao lucro, foi estupidamente tão ímpio ao ponto de vender o seu mestre. Por isso disse aos príncipes dos sacerdotes: que quereis vos dar, eu vos entregarei. Ou seja, aqui ele já estava corrompido, ele já queria receber algo em troca do seu Senhor, já queria trocar ele por dinheiro. E nós vamos lendo mais um pouquinho à frente, em que nós percebemos que já era chegada a tarde e pôs-se Jesus à mesa, porque o cordeiro costumava ser imolado à tarde. Isso quem diz é Régimo de Alchirrier. Aqui nós lemos toda a construção do Evangelho, ela é construída de acordo com a celebração da Páscoa. Então Jesus ele sempre fazia as coisas de acordo com a Páscoa. Aqui nós vemos também as explicações durante a catena, em que nós percebemos que já era preparado ali os pães, tem ali determinados dias em que se retiravam os fermentos. E tudo isso Jesus ele teve cuidado para que cada detalhe da sua paixão fosse realizada de acordo com a lei. Tudo estava de acordo com a lei, ou seja, Jesus ele não foi entregue só simplesmente porque Judas o traiu. Era preciso que o Filho do Homem perecesse, era preciso que ele sofresse aquilo que ele sofreu. E aqui nós lemos, São Jerônimo vai nos dizer, mas Judas, mesmo sendo avisado uma vez
depois da outra, não retrocede em sua traição, mas a paciência do Senhor fomenta o seu descaramento. Por isso, anuncia a pena, para que os castigos anunciados corrijam aquele que foi vencido pela vergonha. Por isso segue. O Filho do Homem vai certamente, como está escrito dele. Vai certamente, como está escrito. Ou seja, aqui Jesus já tinha avisado Judas. Jesus já tinha falado que o Filho do Homem iria ser traído. E aí, mesmo assim, ele falou assim, ó. Olha o que São João Crisóstomo diz. Parece-me, por outro lado, que Cristo fez isso, permitindo que Judas colocasse a mão no prato com ele, para confundi-lo, para atraí-lo com seu amor. Ou seja, quando Jesus ele fala que é aquele que vai colocar a mão no prato junto com ele, Jesus estava falando, dando uma oportunidade a Judas de se arrepender. Ele estava falando assim, ó, dá tempo ainda, dá tempo de se arrepender. E aqui, ó, São Jerônimo continua. No fim, no que fingiu um afeto lisonjeador ou de sinal de sua credulidade também aos demais que não entregariam o Senhor, disse: acaso serei eu, Senhor? Mas este que o havia de entregar não o chama de Senhor, mas de Mestre. Como pudesse servir-o por acusar de ter entregado apenas ao Mestre, uma vez que lhe negava o título de Senhor. É isso aqui que eu estava falando no início. Aqui, Judas ele já não olhava Jesus como o seu Senhor, como o Deus de sua vida, como aquele que era o seu Salvador. Ele olhava Jesus como apenas um mestre. Então, quando ele fala, todos os outros perguntaram, serei eu, Senhor? E aí Judas no final do evangelho vai falar assim, serei eu, mestre? Olha a diferença, ele já não o via como seu Deus. E aqui, no final, o qual pode se entender-se deste modo, tu o dizes, e dizes a verdade, ou tu dissesses, e não eu, para que ainda lhe desse a ocasião de penitência, enquanto a perversidade não era mais claramente manifestada. Olha, você vê, até o último do segundo tempo, ali no último segundo, Jesus vai e fala assim, ó, tu dizes, ó, é você que está dizendo, realmente você vai me trair? Você tem certeza disso? Dá tempo ainda, dá tempo de se arrepender. E aqui eu já quero deixar como meditação, em que muitas pessoas, na hora que a gente vai celebrar na sexta-feira, ficam ali com dó, fica, não, Jesus sofreu tanto, Jesus passou por tanta dificuldade, Jesus, ele, se a gente for assistir o filme Paixão de Cristo, ainda realmente aquilo vai entrando no coração da gente, a forma como ele foi que ele sofreu o seu flagelo, perdão, e ali também a gente vai vendo, ali quando eles colocam a coroa de espinho na sua cabeça, quando ele vai subindo a Via Cruz, né, carregando sua cruz, quando ele cai várias vezes no chão, no encontro dele com Nossa Senhora, a gente vai vendo também ali a crucifixão, a gente vai vendo quanto que Jesus sofreu, e às vezes as pessoas ficam com dó de Jesus. Aqui eu já quero falar o seguinte, Jesus ele não quer o seu dó ali, ele não quer que você fique ali com pena dele, não. Jesus ele quer que você se arrependa dos seus pecados, ele quer que eu me arrependa dos meus pecados, ele quer que nós realmente nos moldamos de acordo com aquilo que ele é, assim como São Paulo vai nos dizer lá em Colossenses 3:1, ressuscitados com Cristo, somos novas criaturas e busquemos as coisas do alto, nós devemos realmente buscar a santidade, nós devemos cada dia mais buscarmos realmente viver como Jesus viveu, sermos realmente pessoas boas, termos o coração puro, negarmos as vaidades, o dinheiro, essas coisas passam, isso aí vai ficar aqui, nós devemos realmente nos apaixonarmos por Cristo e realmente lembrarmos, a paixão de Cristo é para nós lembrarmos de tudo que Jesus fez, mas não com dó, com sentimento de arrependimento, porque ele fez foi por você, ele fez foi por mim, ele fez foi para nos salvar dos nossos pecados, ele fez para que nós tivéssemos oportunidade de alcançarmos o céu, para que nós tivéssemos oportunidades de um dia
caminharmos realmente com Ele e subirmos a terra prometida. Aquela terra que Ele prometeu lá a Abraão, que foi passando por Moisés, por Josué, e aí nós realmente chegarmos à Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste, aquela que deve ser o sonho de todos nós. Porque se nós focarmos aqui nessa terra, nós iremos fazer assim como Judas. Iremos negar Jesus na primeira ocasião. E se nós realmente afundarmos no dinheiro, aí que já era, porque aí já vai entrar e já vai, quando Jesus vai chamar ele, chamar a nós, cada hora, ó, você está no caminho errado, só que a vaidade, o orgulho, o amor ao dinheiro já vai estar deixando a gente tão cego que não vai fazer diferença Jesus chamar ou não. Deus abençoe você, gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve, até o próximo, valeu!